Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui na Instrutec, em Campinas. Cursos de semana, sábado e domingo. Esses cursos de sábado e domingo são cursos de 2 dias, são cursos rápidos. Venha você também para a Instrutec. Esse vídeo de hoje, é sobre entrevista de emprego para eletricista. Por que eu achei necessidade de gravar um vídeo desse? Porque eu conheço muitos amigos eletricistas, e eu faço uma improvisação de entrevista com eles. E muitas dessas perguntas que estão aqui, que caem em empresa, eu faço para eles e uns 30, 40% dessas perguntas ou eles erram totalmente a resposta ou erram parcialmente a resposta. Então eu decidi passar essas perguntas para vocês para te ajudar. Vamos lá, a primeira, Por que você escolheu a profissão de eletricista? Por que escolheu a nossa empresa para trabalhar? Explique o que é EPI. Algumas vezes você terá que modernizar o quadro de energia. Você tem alguma dificuldade sobre isso? Qual é o primeiro procedimento na troca de um chuveiro? Esse aí, parece besteira, mas eu já perguntei para um eletricista uma vez e o primeiro procedimento, o que é? Tirar a energia do sistema do chuveiro, Traduzindo, desligar o disjuntor. Ele pulou essa etapa. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas, para ajudar vocês. Por que saiu da última empresa? Você já teve alguma dificuldade em trabalhar em altura? Porque normalmente o eletricista, ele vai trabalhar em altura, não tem como ele não trabalhar em altura. E tem alguns lugares que é muito alto mesmo. Quais são os seus objetivos nos próximos anos? Essa pergunta não cai só para eletricista, tá? Cai para outras profissões. O que você faz para evitar choque elétrico? Para ligar uma tomada em 127, quais os cabos que você precisa ligar? Essa pergunta é interessante. Por quê? A resposta seria: eu ligo o cabo de fase vermelho e ligo o cabo de neutro azul. Essa é a resposta. Algumas pessoas não têm o cuidado de ver o que está falando. Então o que acontece? Ele está tão acostumado na obra falar fio positivo e negativo, daí quando ele vai para uma entrevista de emprego, ele fala errado. O que ele fala, nesse caso, Quais são os fios que precisa para ligar uma tomada 127? Ele fala, fio positivo e negativo. Em tensão alternada, não existe fio positivo e negativo. Existe, no caso do 127, aqui em Campinas, um fio de fase e um fio de neutro. Tudo bem? Tá. Qual a diferença entre fusível e disjuntor? Tá? Os dois atuam do mesmo jeito. Se tiver sobrecarga, desliga. E se tiver curto-circuito, desliga. Só que no caso do fusível, você tem que trocar o fusível. No caso do disjuntor, não. Você analisa o que aconteceu, acha o problema e liga a alavanca do disjuntor de volta. No caso do fusível, não. Você tem que trocar o fusível. Por isso que muitas vezes, principalmente em indústria, o fusível já está sendo tirado, está sendo colocado outras coisas no lugar para evitar essa troca. Porque vamos supor que queime um fusível especial. Pode ser que no almoxarifado dessa empresa não tenha um para trocar naquela hora. Imagina uma produção de uma indústria parar durante 2 horas. Prejuízo que vai ser isso.
Você tem dificuldade de ler esquema elétrico? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque o eletricista ele vai trabalhar com um esquema unifilar. Ou para residência, ou para um apartamento, ou um prédio inteiro, ou um condomínio. Então ele tem que saber ler um esquema, né, em desenho unifilar. Você já instalou o DR? DR antigamente, né, se usava muito pouco, mas agora tem que ter. Proteção contra choque, então tem que ter. Falem de uma situação que você achou que era perigosa e como agiu nessa hora. Essa é uma pergunta interessante. Comente um procedimento usando a NR10. A NR10 só veio para ajudar, tá? É uma norma de segurança. E aí você vai ter várias maneiras de explicar uma situação ou alguma coisa, algum equipamento que você ligou, né? Ou melhorou a bitola do cabo, porque a NR10 aconselhou usar uma bitola mais grossa. Quer ver um exemplo? O mínimo para tomada é 2,5 milímetros, ou o famoso 2,5. Então, mesmo que seu cálculo dê 1,5 para tomada, por segurança, né, baseado na NR10, aconselhável que o mínimo para as tomadas, né, seja cabo de 2,5. Então você tem que fazer um cálculo. E se o mínimo deu 1,5, não coloque. O mínimo, de acordo com a norma de segurança, é 2,5. Tudo bem? Espero ter ajudado. Dê um like, se inscreva e fiquem com Deus.